Hey everybody and welcome back! Como é que vocês estão, meus amores? E aí, sexto ano? Sexto ano A e sexto ano B. Good morning, good afternoon, good night. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula. Hoje o tio então veio trazer para vocês um pouquinho do nosso assunto dessa semana. Para isso, porém, antes disso, para ser mais sincero, eu vou trazer para vocês alguns avisos de início de aula e uma explicaçãozinha básica do nosso capítulo 4, Chapter 4. Vamos lá, gente. Seguinte. Hoje nós vamos fazer então o estudo do Module 12. Ele é a finalização então do Chapter 4, que é esse capítulo que a gente está estudando agora nesse início de segundo bimestre. Já um pouquinho, quase avançando aí no segundo bimestre. Então, gente, o que eu quero contar para vocês? No final de cada capítulo, e no caso de vocês aí, está na page number 86. On the page number 86, nós temos aqui um Map Mind. Esse Mind Map, ou Map Mind, depende do inglês que você estiver vendo, americano ou britânico, ele vai dizer exatamente alguns pontos onde precisam ser estudados por nós durante todo o Chapter 4, durante todo esse capítulo 4. Quais são esses pontos, gente? Observem que eu vou fazer a leitura daqui, então, do comecinho para cá. Nós temos Millennium, e na verdade são pontos e contagem de tempo. A gente viu lá no Module 10. Millennium, Century, Year, Month, Week, Day, Hour, Minute and Second. São pontos de contagem de tempo. Logo depois a gente também estudou Family Members, os membros da família. Inclusive foi assunto da nossa aula Zoom da semana passada, que eu já vou falar um pouquinho sobre essa aula Zoom. A gente falou de Telling the Time, Adverbs of Frequency, e hoje a gente vai fazer atividade que tem a ver com advérbios de frequência de novo. School Subject, as matérias escolares, a gente fez atividade sobre isso lá no Module 11. Have to and don't have to. Esse assunto, ele é de hoje. A gente vai estudar um pouquinho sobre essa parte gramatical do have to e o don't have to. E can e can't. Esse verbinho também a gente vai ver na aula de hoje. É bem interessante e super facinho, gente. Prometo para vocês. Vamos iniciar então a nossa aula com um dos avisos que eu falei para vocês, que era a aula Zoom. Sexto ano A. As nossas aulas ao vivo, elas acontecem toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Se você não viu semana passada, venha, tinha muita gente já, todo mundo conversando, interagindo, foi bem interessante. Lá a gente faz as correções das atividades da semana anterior. A aula de vocês no YouTube está disponível toda quinta-feira. Então essa aula que eu estou aqui agora, toda quinta-feira, ela já está disponível aqui no meu canal. Então, por favor, se inscreva, curte o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Sexto ano B. As nossas aulas ao vivo acontecem toda quarta-feira, 2 o'clock. Então, 2 horas da tarde, 2 o'clock p.m. 2 horas da tarde, em ponto, onde a gente também faz as correções das atividades. E a aula de vocês está disponível aqui no YouTube toda quarta-feira. Belezinha? Vamos então para o começo da nossa aula. Let's go! Essa aula de hoje, o Module 12, ela já começa diretão no Grammar Tip. Então, everybody please open your book page number 74. 74. A nossa aula ela já começa direto na gramática. Só que olha que coisa legal. É uma gramática super tranquila de ver. Nós vamos ver 4 verbos, 2 deles na afirmativa e 2 na negativa. Esses verbos na afirmativa e negativa, fazem um conjuntinho e os outros verbos, afirmativa e negativa, outro conjuntinho. Que conjuntos são esses? O primeiro é o must, o have to e o don't have to. E o segundo grupo, can e can't, com o significado de habilidade. No 8º ano, a gente vai rever o can e o can't com outros sentidos, outras semânticas desse mesmo verbo modal. O que eu quero que vocês olhem agora? Aí na página 74 do livro de vocês, of your books, we have to see this grammar tip.
essas dicas de gramática. E hoje a gente vai falar do have to e don't have to. O que é isso e quando utilizar cada um deles? Have to is used to express obligation. Então, o have to ele é usado para dizer algum tipo de obrigação. Então, no caso, have to significa tenho que. Então, I have to sleep. Eu tenho que dormir, é obrigado a dormir. Queria. I have to study. Eu tenho que estudar, é outra obrigação. I have to work. Eu tenho que trabalhar, é outra obrigação. Olha os exemplos que nós temos aqui do nosso lado. Students está no plural. Students have to pay attention in class. Os alunos devem, ou então têm de prestar atenção na aula. Do outro lado, Alfred has. E olha a diferença aí. Aqui nós temos no primeiro have to e no segundo has to. Qual é a grande diferença e por que ele muda? No primeiro exemplo, ele está no plural. Então, o I e o you do singular também entra nessa mesma história. O I e o you do singular e todos os pronomes do plural, we, you e they, todos eles vão seguir o have to. Somente o he, she e it, ele, ela ou ele ou ela para coisas e animais, nós não colocamos o have. O have ele é conjugado para sua forma no presente, o has. Então, has to respect his friend. Olha lá o exemplo de novo. Alfred has to respect his friends. O Alfred ele tem que respeitar os amigos dele. Então, essa é a grande diferença. Have to para todo mundo, quase, e o has to para a terceira pessoa do singular. He, she e it. Belezinha? Olhando sempre o sujeito, fica tranquilo para a gente saber se é have to ou has to. Isso na afirmativa. Na parte negativa, nós vamos ter então o don't have to e o doesn't have to. Seguem o mesmo tipo de obrigações e de regras. O don't have to é para quase todo mundo e o doesn't have to a gente vai utilizar para he, she e it. Beleza, tio, na gramática eu já entendi. Mas quando é que eu vou utilizar cada um deles lá na minha frase? O don't have to is used to express a business of obligation. Então, o don't have to ele é utilizado quando você não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo. Então, eu não tenho que fazer isso. Eu vejo muita Nicole falando, eu não tenho que fazer isso, tio. Então, gente, olha só. No primeiro exemplo. You don't have to go to the supermarket. The fridge is full of food. Então você não é obrigado, você não tem que ir no supermercado. A geladeira está cheia de comida. Então, don't have to. E no outro caso, o doesn't have to é usado para he, she e it. Olha só o exemplo na segunda frase. Jane doesn't have to go to school today. It's holiday. Então, o Jay, ele não tem que ir para a escola hoje, porque é feriado. Mentira, a gente não pode ir para a escola porque estamos numa pandemia. Então, olha a diferença. Don't have to para I, you, we e they. E o outro you também, que é igualzinho. E o doesn't have to para he, she, it. Belezinha? Vou mostrar agora para vocês a segunda parte o segundo grupo de verbos que hoje a gente vai ver na afirmativa e na negativa. É o can. O can is used to express ability. Então o can ele vai ser utilizado quando você tem alguma habilidade. Você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, I can write. Eu posso escrever. I can sing. A controvérsia se eu posso cantar. Olha o exemplo. Mike can sing very well. O Mike ele consegue cantar muito bem. O tio Gabriel nem tanto. E como eu não consigo muito cantar direito, eu vou utilizar o can't. E o can't is used to express a distance of ability. Então assim, o can ele é utilizado para você dizer que você não tem aquela habilidade. O tio, por exemplo, I can't sing.
Eu não consigo cantar, minha voz é horrível. I can dance too. Eu também não consigo dançar, porque, enfim, é meio feio dançando, gente. Sério. Então vamos lá. Nós vamos utilizar o can quando você poder fazer alguma coisa, você tem essa habilidade. E o can't, parece quente, né? Alguma coisa quente aí, que não é frio. Sim, fala bem parecido. Can't, nós vamos utilizar quando a gente não tem essa habilidade. Então, o Oscar can't dance. O Oscar aí sabe dançar não, só fica pisando no pé da garota. Vamos mudar então a página. Everybody please, page number 76. Todo mundo, por favor, page number 76. O que a gente vai fazer agora? Read the questions and check the correct answer. After that, practice and then with a classmate. A gente vai fazer a discussão sobre isso lá no Zoom. Mas o que eu quero que vocês olhem? Observe que no começo aqui, nós temos uma pergunta e duas opções para você marcar. Porque você vai falar de você, aluno do sexto ano A ou B. Então a pergunta é o seguinte. Can you cook? Can you cook? O que é cook, tio? Ó, a imagem está aqui. Você consegue fazer isso daí que está na imagem? Can you cook? Se você souber, se você tiver essa habilidade, você vai marcar um X aqui em Yes, I can. Se você não tem essa habilidade, você vai marcar no No, I can't. Ok? Ficou entendido? Vou dar outro exemplo para vocês. Olha, o outro exemplo é o seguinte. Can you swim? Olha só o que é swim. Está aqui, ó, tá nessa imagem. Can you swim? Yes, I can. Eu acho que o Joaquim também eu já vi ele fazendo isso. Então Joaquim can. Yes, I can. Joaquim can. Agora, se você não consegue swim, if you can't swim, você vai marcar, ó, esse segundo quadradinho aqui. Então, se você can, if you can, se você consegue, yes, I can. Se você não consegue, no, I can't. Ok? Próximo. Can you play the guitar? Tio Jonas é ótimo nisso. Can you play the guitar? If you yes, yes, I can. Mark here. Você vai marcar aqui. Yes, I can. Se você não can't, if you can't, no, I can't. Você marca nesse daqui. Ok? I, Professor Gabriel, can't. Próxima. Can you wash the dishes? Can you wash the dishes? O que é wash the dishes, tio? Que nome esquisito. É isso aqui que essas crianças estão fazendo. Can you wash the dishes? Se você yes, if you yes, yes, I can. Se você não consegue, no, I can't. Continuando. Can you ride a bike? Can you ride a bike? Tio, o que é ride a bike? É isso aqui, ó. O que elas estão fazendo? Ride a bike. Can you ride a bike? Yes, I can. No, I can't. Se você consegue, if you can, mark here. Coloca aqui, ó, o xizinho. If you can't, coloca aqui o outro xizinho. Ok? Com isso, finalizamos a parte teórica e vamos para as activities da page number 83 and 84. Come on? Vamos lá, gente. A primeira questão, lá na 83 and 84, vou colocar o meu livro lá também, fala o seguinte. Put the sentence in the correct order. Coloque as sentenças na ordem correta. Essa provavelmente é uma das atividades mais complicadas que vocês podem ter. Geralmente, o que eu posso dar de dica para vocês? Vai na tentativa. Existem algumas coisas que vocês já sabem como colocar em ordem. Outras eu entendo que seja mais complicado. Então, olha só. Vamos ver as palavras que tem. Nós temos aqui na letra A. Tests, são provas. Do,
que pode ser um auxiliar ou pode ser o verbo fazer. To, eu, have. Tio, a gente viu um negócio com have hoje, não viu? É have to. Então, have to tem que estar junto. E school. Escola. Como é que vai ficar essa frase, gente? Primeira coisa que vocês têm que encontrar é o sujeito. Então, quem é o sujeito? Quem é que vai fazer essa frase? Quem é que vai executar a ação? Na frase aí, nas palavras que estão em cima, só tem um sujeito, que sou eu. I. Então, ele começa a frase. Logo depois, vocês perceberam que tem o have e tem o to. E a gente viu na aula de hoje que os dois são usados juntos. Então, have to. I have to. Então, o que é que você tem que fazer? A gente já cortou 3 palavras lá do início. Agora vem a parte do verbo. I have to e o verbo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E esse fazer, nós temos o test, que é prova. Nós temos o school, que é escola. E nós temos o do, que é o verbo fazer. Opa, tio, já tem verbo. Então, do. E agora nós vamos para a parte que provavelmente é a mais difícil para quem ainda não pegou as ideias do inglês. Test school, ele é um sujeito, um substantivo composto. Então, provas escolares ou então testes escolares. Como é que isso fica? Primeiro vem o adjetivo, que é escolares, em inglês school, e logo depois o nome do teste, que é tests. Logo depois nós vamos para a letra B. Always, have, I, to, bedroom, my, clear. Nós temos aí o verbo limpar, verbo clear. O sujeito continua sendo I. Olha aqui o I, ó. I. E tem o have to de novo. Só que também tem um advérbio de frequência, o always. Como é que a gente vai fazer a ordem disso tudo? Primeira coisa, o sujeito. Então vem o I. Depois disso, o advérbio de frequência, qualquer um que seja. No caso da nossa frase aí, o always. Ok? Logo depois, nós temos o have to. Ele tem que vir junto. Verbo principal, que é o clear. Clean, no caso. E o que você tem que limpar? O quarto. Mas de quem é esse quarto? My. Então, my bedroom. Ok? Eu vou fazer de desafio para vocês as letras de C até a letra I. Vou explicar a próxima atividade. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Segunda questão. Complete the sentence using don't have to or doesn't have to. Como é que eu vou saber a diferença to do céu? Don't é para quase todo mundo. E o doesn't é para he, she ou it. Geralmente o quê? Singular. Então vamos olhar o sujeito antes de colocar qualquer coisa. Então vamos lá. Quem é o sujeito da letra A? The teacher, o professor. Tá no singular. Se é singular, eu uso don't ou doesn't? O doesn't. Então colocamos doesn't have to. Letra B. We. We é nós, plural. Se é plural, eu vou utilizar o don't have to. Então, colocamos aqui don't have to. To. E agora, my cousin. Tá no singular. Qual dos dois você vai usar? Letra D, my dad. Eu só tenho um pai. Então, my dad. Singular. Qual dos dois você vai usar? Já dei as dicas. Finalizem até a letra J. A tarefa de casa, então, fica aí para page number 84. Façam e a gente vai corrigir no nosso encontro Zoom. Por hoje é isso, sexto ano. A aula é mais curtinha mesmo, porque o conteúdo de gramática ele é super tranquilinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo grandão e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!